noite, queridas irmãs. Uma alegria para mim estar aqui com vocês essa noite, conhecer irmãs novas, ouvir histórias. Vocês acham que vocês são abençoadas, mas eu garanto a vocês que eu sou muito mais em ouvir o que Deus tem feito com o povo dele, em todo canto, em ouvir o que Deus tem transformado famílias, como Deus tem trazido pessoas ao Evangelho, como o Senhor tem avivado a sua obra. Ele não deixa a sua igreja morrer, né? A igreja pertence a Ele. E que privilégio meu, que privilégio, né? Viajar esse Brasilzão todo e ver como Deus tem agido de maneira misericordiosa. Eu botei cronômetro, eu tenho 1 hora. Não fala isso, mulher, não fala isso, mulher. Nós vamos falar sobre 3 temas que vão se entrelaçar, né? Nós vamos falar hoje sobre o que é ser uma mestra do bem, o que se exige de nós nesse papel de mestras do bem. Amanhã nós vamos falar sobre a mulher de Provérbios 31. E depois nós vamos falar sobre criação de filhos à luz das Escrituras, né? Como é que nós direcionamos os nossos filhos para Deus. Então, eu creio que vai ser um tempo da gente repensar algumas coisas, né? Da gente se lembrar de outras que a gente já sabe. Eu sempre gosto de lembrar como que eu e meu marido não tínhamos a quantidade de conferências que tem hoje, não tinha internet. Mas enquanto criávamos filhos, né, e tentávamos continuar casados, né, no meio de 4 crianças, toda vez que nós ouvíamos uma pregação sobre família, sobre a vontade de Deus para essa área, ou toda vez que a gente ia em alguma rara conferência, sempre que a gente chegava em casa, a gente precisava sentar e conversar. O que a gente precisa mudar? Né? Então, a gente vai precisar ter uma reunião de família, a gente vai precisar chamar todo mundo, a gente vai botar os pingos nos is, a gente vai precisar repensar. Né? E a nossa vida é isso, repensar à luz da Escritura todas as áreas da nossa vida. Né? A Abraham Kuyper dizia que não há 1 centímetro quadrado nesse universo que Cristo não olhe e diga, é meu. Né? Então, todas as áreas da nossa vida precisam estar rendidas ao Senhor Jesus. Né? Todas as áreas. E na nossa vocação feminina, no nosso papel de mulher, né, nós temos muitas coisas a redimir. No nosso chamado feminino, nós temos muitas coisas a redimir. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que é um mundo manchado pelo pecado. Né? Nós estamos num mundo quebrado. E nós somos fruto da nossa era. As coisas que a gente ouve, os filmes que a gente vê, as músicas que a gente escuta, as conversas com as vizinhas, com as amigas da faculdade. Tem uma cosmovisão. E a Bíblia tem outra. Então, nós vamos precisar estar, como Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, né? Nos transformando através da renovação da nossa mente, todos os dias. Não importa se nós nascemos na igreja ou se nós nos convertemos ontem, a gente vai precisar reolhar, revisitar as coisas que nós pensamos. Porque, como diz a minha amiga, ela não sabe que ela é minha amiga não, mas ela é minha amiga, a Nancy Leigh DeMoss. Ela é minha amiga. Ela não sabe disso, provavelmente nunca saiba, mas eu gosto muito dela e das coisas que ela fala. Né? E ela sempre nos traz a lembrança de que aquilo que nós pensamos vai gerir aquilo que nós fazemos. E a mentira está aí, né? Então, a gente vai ouvir mentiras o tempo todo, acreditar ou não. Aí, quando nós acreditamos nessa mentira, nós passamos a agir por meio desta mentira. Então, o tempo todo na nossa vida de mulheres cristãs, a gente vai ter que estar de antenas ligadas, de olhos bem abertos,
para identificarmos as mentiras, né, do mundo, dos nossos três inimigos, né, o mundo, o diabo e a nossa própria carne. Né, o tempo todo, reavaliando todo o conceito, toda a ideologia, todo o pensamento à luz das Escrituras. E esse tema me é um tema muito caro, mestras do bem, justamente por isso. Porque o Senhor Deus, ele não nos deixou soltas. Não é cada um na sua e a amizade continua. Não é. Deus primeiro nos deu a sua palavra, que é direção para nós, que é o trilho por onde nós devemos andar. E ele nos deu uma comunidade local, uma igreja local, para vivermos juntas a nossa fé e para instruirmos umas às outras. E quando você pensa na vocação que Deus nos chamou como mulheres, né, nós vamos falar muito isso aqui hoje e amanhã, né, como esposas, donas de casa, mães, avós, né, como mulheres de famílias, ou você que é solteira, né, como filha, como neta, como amiga. Todas os nossos chamados femininos não nos são mais ensinados em algum lugar. Nós não sabemos mais como exercer a nossa feminilidade. Então, nós vamos precisar de ajuda. E Deus não nos deixou desamparadas, né? Ele vai nos ajudar a entender o que Ele quer de nós. Abra a tua Bíblia comigo lá em Tito, capítulo 2, versos de 3 a 5. Com certeza é um texto que vocês conhecem bastante, a gente vai falar um bocado sobre ele hoje. Tito, capítulo 2, versos de 3 a 5, que diz assim: quando as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem com um objetivo. Qual o objetivo? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Tem isso na Bíblia, hein, gente? As feministas que não me ouçam, mas está na Bíblia. Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Está na Bíblia. Está na Bíblia, não inventei. Não inventei, está aqui. E ele termina essa convocação aqui dando o objetivo principal pelo qual nós deveríamos viver plenamente a nossa feminilidade. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. A gente vai falar sobre isso mais no finalzinho um pouco. Então, quando você fala dessa mestra do bem, dessa mulher mais velha, você está falando de uma senhora mais velha. Dá a entender mesmo essa ideia de mulher idosa. Mas não é só uma mulher mais velha. É uma mulher mais velha que é temente a Deus. Porque a palavra de Deus também fala que não são os velhos que são sábios. Os sábios são aqueles que temem a palavra de Deus e seguem a palavra de Deus. Então, se você juntar as duas coisas, vai ser perfeito, né? Se você juntar a sua idade, a sua experiência com o temor do Senhor, então isso vai ser uma bênção para a tua igreja, né? Mas eu quero que você, que não é uma senhora idosa, como eu, uma vovozinha como eu, não pense que essa palavra não é para você. É para você também. Porque todas nós somos a mulher mais velha na vida de alguém. Então, se você tem 55 anos como eu sou a mulher mais velha na vida de todas as que estão, né, com a idade abaixo da minha. Tem mulheres muito à frente da minha jornada, muito à frente da minha caminhada, com quem eu posso me aconselhar, com quem eu posso pedir ajuda. Mas se você é uma moça de 20 anos, se você é uma recém-casada, tem muitas meninas solteiras que precisam da sua ajuda, que precisam dos seus conselhos bíblicos. Se você tem 18 anos, se você tem 17 anos, tem uma menina que está entrando na puberdade agora que precisa da tua ajuda, para saber como é que ela vai viver essa fase da vida dela de maneira a agradar ao Senhor. Viver de maneira santa, de maneira pura, né?
E aí nós vamos ver que essas mulheres que desejam isso, que desejam ajudar, que desejam caminhar junto, são mulheres que estão em falta em muitas igrejas. Né? Muitas vezes eu recebo mensagens, ou por direct, ou no WhatsApp, de pedidos de ajuda, de conselhos. E a primeira pergunta que eu sempre faço é: por que você não procura alguém da sua igreja local? Porque você imagina você resolver dar o conselho para uma pessoa que você não conhece a história toda, ela também não me conhece, né? Sim, eu faço isso muitas vezes, toda semana. Mas não seria melhor ela procurar alguém que ela confia? E, infelizmente, muitas vezes eu ouço a seguinte resposta: não tem. Na minha igreja local, não tem uma mulher mais velha para me aconselhar. E isso é uma tristeza para nós, mulheres mais velhas. Isso é uma vergonha para nós, mulheres mais velhas. Então, elas estão em falta. Algumas simplesmente porque não têm o que ensinar. Algumas mulheres mais velhas só envelheceram, mas não adquiriram sabedoria. Aquela sabedoria que só se encontra no temor do Senhor. Muitas não foram instruídas na juventude, então viraram mulheres mais velhas, crentes, mas cabeça de vento. Né? Então, sem base para ajudar as mulheres mais novas. Outras já labutaram muito, já criaram os filhos e agora querem aproveitar a vida. E as pobres das mulheres mais novas têm pedindo ajuda, mas a mulher mais velha e sábia não quer trabalhar. Ela quer agora descansar, ela quer se aposentar. Mas essa é uma ordem para todas nós. Essa é uma ordem. Faz parte do nosso chamado, né? E uma coisa que eu tenho dito muito é que você não precisa ser uma grande teóloga para você ser a mulher mais velha na vida de uma irmã. Não precisa ser uma grande teóloga. Muito dificilmente o que Paulo tinha em mente quando escreveu isso a Tito não era algo parecido com isso que a gente está fazendo hoje. Não era uma palestrante se levantar para falar para as outras mulheres. Não, era vivendo a vida comum da igreja. Era o dia a dia da igreja. Então, muitas mulheres usam essa desculpa: eu não tenho o dom de ensinar, né? Eu não estudei muito, não estudei tanto assim. Então, mas o que essa mulher de Tito 2, que é a mestra do bem, precisa ter é o seu caráter aprovado em Cristo. É isso que ela precisa ter para ser a mestra do bem na vida de alguém. Carolyn Mahoney, no seu livrinho pequenininho e muito bom, chamado As 7 Virtudes da Mulher, ela diz assim: mulheres mais velhas, os anos lhe trouxeram muito conhecimento e clareza acerca das coisas, e você tem um papel significativo a desempenhar na igreja. Você já descobriu segredos de sabedoria do alto em relação ao marido, aos filhos e à casa, que podem ajudar mulheres mais jovens a poupar muita preocupação e trabalho desnecessário. Você já teve oportunidade, você mulher mais velha, você que tem aí 10 anos de casada, você já teve oportunidade de visitar uma jovem da sua igreja recém-casada? E bater papo com ela enquanto ela faz almoço? Engraçado, algumas que não foram treinadas para isso, porque chega a dar um ciricutico na gente, porque ela limpa o frango, aí ela deixa o frango lá, não acabou de limpar todo, esqueci de botar, de descascar o alho, aí vai lá, descasca o alho, não descasca toda, eita, cebola, será que eu tenho humor? Gente, no pensar dela, a gente já tinha feito o almoço todo, né? Então ela faz o frango, ela termina o frango, aí depois ela vai pensar no acompanhamento, e a gente fica: você quer ajuda? Quer alguma ajuda? Né? É isso que a Carolyn Mahoney está falando aqui. Agora, você imagina, isso eu estou falando de coisas pequenas e práticas da vida, mas isso também é verdade em solucionar grandes problemas. Isso também é verdade quando você tem um filho de 2 anos, birrento, ou quando você está numa crise conjugal,
né? Quando vocês viraram inimigos ao invés de serem amigos, né? Então, essas moças, elas têm necessidades de ajuda. Eu não sei como tem sido a vida aqui, especificamente em Porto Alegre ou aqui no Rio Grande do Sul. Mas depois da pandemia, lá na minha região e em várias outras regiões que eu tenho visitado, deu um boom nas igrejas, né? Muita gente que não conhecia o Evangelho passou a conhecer através de pregadores da internet ou que eram de seitas, né? E de repente descobriram a fé reformada e estão chegando nas igrejas. E a gente está recebendo gente, as igrejas estão com uma cara diferente de uma igreja de 20 anos atrás, que era o vovô e a vovó, com os pais, os netos, né? O povo que nasceu, criou na igreja. De vez em quando chegava um, perdido aqui, outro ali, né? Tem chegado muita gente sedenta do Evangelho, e tem chegado muita gente de backgrounds terríveis. Nós chegamos a ter mais da metade dos casais da nossa igreja sendo formada por jovens que nunca conheceram o que é ter um pai e uma mãe casados. São filhos de pais que não eram crentes, eles se converteram, os pais não, mas nunca viveram com o pai ou nunca viveram com a mãe. Então isso tem se tornado cada dia mais comum no nosso meio. Além daquelas famílias que têm mães, mas as mães não ensinam. As mães não ensinam, né? As mães são mulheres de carreira que foram e deixaram uma lacuna. Então, há muita necessidade no nosso meio. Susan Hunt, no livro A Graça que Vem do Lar, ela diz assim: pelo que tenho visto, há muitos pais confusos quanto aos seus papéis, porque nunca foram bem cuidados, ou pior ainda, foram cuidados destrutivamente. Muitos vêm de lares desfeitos, muitos fazem parte da primeira geração de cristãos da família. Parece-me que há uma fragilidade e imaturidade com essa geração de pais, que é efeito colateral do feminismo. O caminho está esquecido porque Deus está esquecido. E aí ela cita Jeremias 18:15. Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Então, a situação que nós estamos enfrentando hoje como igreja faz com que a necessidade seja ainda maior dessas mulheres virtuosas se levantarem e agirem, né? Saírem dos seus casulos. E a gente precisa entender que faz parte da nossa herança pactual ensinar essas veredas para as moças. O caminho do Evangelho é um caminho de aliança, é um caminho de pacto. É isso que o Salmo 78, abre aí comigo, versos 4, 6 e 7 vão nos ensinar. Salmo 78, 4, 6 e 7, que diz assim: uma geração contará à geração seguinte os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, o referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas desobservassem os mandamentos. Esse Salmo 78 vai nos mostrar de uma forma belíssima que o Evangelho chegou até nós através da descendência, através da família da aliança. Foi através da descendência que o Messias prometido veio ao mundo e através da descendência que a igreja continua marchando. Então faz parte do nosso papel pactual cuidar não apenas dos nossos filhos de sangue ou dos filhos adotados na nossa família, mas de todo mundo que está ao nosso redor, mas dos jovens que estão ao nosso redor. E o que tem acontecido com a igreja? E isso não é de agora não, tá? Isso não é coisa de Instagram, não. Mas nas últimas 2 ou 3 décadas, nós temos recorrido a peritos com as nossas perguntas sobre casamento e criação de filhos e esquecemos de ouvir
as Escrituras sobre esse assunto. Nós, como igreja, temos ido procurar profissionais, nada contra os profissionais, desde que eles falem tudo aquilo que a Bíblia está dizendo. Mas se ele disser diferente do que a Bíblia está dizendo, mentiroso é todo homem, Deus é verdadeiro. Então, eu não posso ir procurar alguém que não teme ao Senhor para me dar conselho sobre como eu devo resolver o meu problema com meu marido, ou sobre como eu devo resolver a birra do meu filho. Quem vai me dar esse conselho é a irmã que está sentada do teu lado na igreja. Ah, mas ela não fez pedagogia? Mas ela não tem doutorado? Mas ela não é especialista, aquela especialista que eu conheço? Ou aquele grande doutor que é ateu? Olha que coisa. É ateu, ele não teme a Deus, ele rejeita todos os princípios que Deus colocou para uma família seguir. E é com ele que nós temos ido nos aconselhar. Isso é loucura. Não pode ter um bom fim. E aí a gente vê as loucuras que tem por aí, né? Se você, agora com o Instagram, então, piorou 100%. Né? Porque se você vai para o Instagram e você quer saber sobre um assunto, você vai encontrar 15 pessoas em 10 minutos falando coisas diferentes sobre o mesmo assunto. Bota assim, birra de criança. Tem de tudo. Tem de tudo. Parece uma feira. Né? Tem para qualquer opinião. Qual a sua opinião? Aqui tem. Né? Mas o que a Bíblia nos fala sobre isso? Então, essa mulher que é mestra do bem é aquela que vai ser usada por Deus na sua geração, na sua comunidade local, para influenciar, para aconselhar e para ajudar as mulheres mais novas. E esse ensino pode ser de maneira formal ou de maneira informal. Né? A gente pode fazer o que a gente está fazendo aqui, ou Clube do Livro. Né? Quem não tem um Clube do Livro? Ouvi agora aí de vocês que vocês estavam lendo um dos meus livros e terminaram, acabaram de terminar de ler. Né? Um Clube do Livro, uma classe de escola dominical, tanto faz. Dessa maneira também, tendo o ensino como missão, mas principalmente ensinando a elas com a sua vida. Com a sua vida. Falando, mas também vivendo o evangelho genuíno, vivendo a feminilidade como ela é mandada na Bíblia, sendo a mãe que a Bíblia manda que você seja, né? Vivendo ao lado de um homem que é o homem que Deus manda que ele seja. Tudo isso, gente, tem um impacto profundo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Você pode nem saber. Você pode nem saber. Uma vez nós recebíamos um desses casais que eu falei para vocês, que foram criados, todos dois, eles eram recém-casados, todos dois vieram de lares desfeitos. E eles foram jantar em casa com a gente. Coisa mais simples e normal do mundo, né? O pastor e a esposa chamar um casal para jantar na sua casa. E algum tempo depois, ela conversando comigo, ela me disse: Simone, como aquele jantar foi importante para mim? Porque eu nunca tinha visto uma esposa servindo ao marido. Eu nunca tinha visto a gentileza de um marido lavar a louça para a mulher depois. Olha, a gente não fez nada, a gente só estava vivendo a vida comum do lar. Mas aquilo para ela foi... Uou! Entende? Viver o cristianismo puro e simples. No dia a dia, perto, junto das pessoas. A Elizabeth Elliot, ela é citada nesse livro que eu falei, da Caroline Mahoney, As 7 Virtudes da Mulher. Ela diz assim, sobre essa questão de mostrar para a mulher como é que se é mulher, né? de ensinar para outra. Ela diz assim, seria muito difícil às mulheres mais jovens saber que pouca gente lhes dará ouvidos quando elas não souberem o que fazer com um marido desinteressado, ou com um Chester de 5 quilos, ou com uma fera de 2 anos de idade. É pouco provável que Paulo estivesse em mente aulas, seminários ou livros quando mencionou ensinar as mulheres mais jovens. Referia-se a algo mais simples, a exemplos do dia a dia, a disposição de deixar as próprias ocupações para orar com uma mãe ansiosa, caminhar com ela pela via dolorosa, com toda a paciência, abnegação e amabilidade que isso existe, e mostrar-lhe, na mesmice de segunda a sábado,
como é ter um coração sereno. Essas lições seriam mais eficazes se dadas no momento em que estiverem embalando o bebê, costurando uma roupa, preparando o jantar ou limpando a geladeira. Por meio de exemplos assim, a mulher jovem, seja casada ou solteira, pode vislumbrar o ministério da misericórdia e a glória do caráter divino. Que coisa incrível! Coisas tão importantes. Esses dias eu estou terminando de escrever um livro sobre mulheres que... Essas doidas, tem umas doidas por aí, né? Que abandonam carreira e voltam para casa para cuidar dos filhos. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. E uma das coisas que eu estava... Alguma das coisas que eu estava pensando e que eu estava lendo era exatamente isso aqui. Vislumbrar o ministério da misericórdia e a glória do caráter feminino. Quando Deus disse que ia dar uma auxiliadora idônea para o homem, você sabe o que ele estava dizendo para o homem? Eu vou dar para você alguém que vai refletir a minha pessoa na sua vida. Porque Deus é chamado de auxiliador do seu povo. Que coisa incrível. E as mulheres rejeitam esse papel. Mas Deus, ele é chamado, né? Salmo 121 diz isso. Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu auxílio, é a mesma palavra no hebraico, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, nós temos uma tarefa incrível que as feministas reduziram a nada. Porque uma boa esposa, uma boa mãe e uma dona de casa, no mundo de hoje, vale nada. Vale nada. O que vale é a marca da sua bolsa, ou para onde você viaja, ou os títulos acadêmicos que você tem. Então, nós estamos vivendo nesse mundo. É essa a nossa realidade hoje. Como é que nós vamos fazer brilhar a luz do Evangelho onde nós estamos através das manifestações, das funções da nossa família? E isso, gente, choca. Você quer chocar o mundo hoje? Entra você, seu marido e seus 3, 4, 5 filhos num restaurante, sem celular na mão, e experimentem jantar sem olhar para o celular. Experimentem ter 2, 3, 4 crianças sentadas à mesa, conversando com os pais. Pronto, você já conseguiu chocar dezenas de pessoas que estarão ao seu redor. Então, o que nós estamos fazendo enquanto nós vivemos a nossa vida cotidiana é mostrar para o mundo um retrato do que é o casamento perfeito. E qual é a analogia, gente? Qual é o casamento perfeito? Cristo, igreja. É por isso que quando nós não desenvolvemos bem os nossos papéis, nós estamos mentindo ao mundo sobre quem é Cristo, sobre quem é a igreja. Porque nós estamos representando todo dia, a gente está num teatro, todo dia, representando Cristo e a igreja para o mundo. Foi assim que Deus escolheu que fosse. Então, uma das coisas que nos faz trabalhar com essas moças mais jovens para auxiliá-las a enxergarem aquilo que Deus tem para elas, porque suas mães não o fizeram, é abrir as portas da sua casa. É praticar a hospitalidade. E essa hospitalidade, segundo Rosaria Butterfield, no seu livro O Evangelho, as Chaves de Casa, ela diz que essa hospitalidade ela deve ser radicalmente simples. Para que ela seja viável, para que ela seja constante, ela não pode ser muito planejada ou muito pensada, né? Então, numa época onde o que importa é postar no Instagram, né? Porque se não postou, não aconteceu, né? Então, você pode pensar, como é que eu vou abrir a minha casa com meus talheres cada um de uma cor e os meus pratos cada um de um formato diferente que eu não dou conta de completar a coleção, né? A hospitalidade deve ser prática e não utópica, básica,
mas constante. E o que vai fazer a hospitalidade ser constante é isso. É ela não ser utópica. Você não precisa cozinhar um prato de MasterChef. Não precisa. Então não espere completar o seu aparelho de jantar, né? Ou ter assento à mesa para todo mundo. Se programar demais pode fazer com que isso nunca aconteça. Mas quando você abre as portas da sua casa, quando você traz as pessoas da igreja para junto de você, essa é uma maneira poderosa de chegar ao coração das nossas irmãs. Mostrar como você vive é um modo poderoso de transformar vidas. Você sabe por quê? Porque isso vai dar veracidade ao discipulado. Eu sempre brinco quando eu estou dando essa palestra, dizendo que vocês não me conhecem. Estão me conhecendo agora. Vocês conhecem aquilo que eu mostro no Instagram, certo? Tenho andado sumida? Tenho, porque estou suando muito, porque o Rio de Janeiro está um desespero. Então eu estou sempre desmilinguida. Mas vocês não me veem desmilinguida, vem? Não. Vocês só me veem arrumada. Porque eu só mostro aquilo que eu quero. Né? Claro, óbvio. Quando a gente está falando de abrir a casa, quando a gente está falando de igreja local, quando eu falo para as meninas, sai da internet, minha filha, vai lá, vê o que você tem que ver, sai da internet, vai viver a vida de verdade, porque é muito legal, é joia. O que você vê no Instagram, não sou eu de verdade, sou eu me preparando para gravar um vídeo, não é verdade? Agora, a Simone, de verdade, quem conhece são as mulheres da minha igreja, que veem as minhas dores, que vem que eu choro, que vem que eu apareço toda feliz, postando foto com os meus netos lá em casa, eu estou chorando, que eu estou com saudade deles. Quando eu peco contra elas, que eu precisei a elas pedir perdão. Então você entende que isso é completamente diferente de seguir alguém na internet? Por mais que essa pessoa possa te ajudar, por mais que isso seja bênção, e é na igreja local onde nós vamos poder ter a vida acompanhando o ensino, que é algo que dá veracidade ao ensino. E aí eu queria abordar rapidamente com vocês 3 dos conselhos que Paulo ordena a Tito que ordenasse às mulheres mais velhas. Eles falam que elas têm que ser várias coisas. Dentre elas, elas precisavam instruir as mais jovens, amar o marido, amar os filhos e a serem boas donas de casa. Em primeiro lugar, instrua as mais jovens a amarem os seus maridos. Abram comigo em Provérbios 12, 4. E essa é uma grande lição para nós, mulheres mais velhas também. Porque enquanto a gente está dizendo para você o que você precisa ensinar, você tem que olhar para você para ver, bom, eu posso ensinar? Eu estou vivendo de acordo com essa regra para eu poder ajudar as minhas irmãs, né? Então, é sempre hora de se consertar. Provérbios 12, 4 diz assim, a mulher virtuosa é a coroa do marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. E nós vamos precisar ensinar isso às mulheres mais jovens. Não é fácil, vocês têm que ter isso em mente, vocês que são casadas há mais tempo. Não é fácil para uma jovem recém-casada aprender a respeitar o marido. Não é fácil. Por quê? É só você lembrar de você no comecinho do seu casamento. Vocês são 2 jovens que são colegas, que são amigos, de repente se apaixonam e se casam. No dia seguinte do seu casamento, você está achando o quê? Que você está ainda com teu colega, teu amiguinho. Mas ele passou a ser autoridade sobre você depois que você se casa com ele. E agora? Como é que eu vou agir? Como é que faz isso? Né? Como é que faz essa passagem? A Nancy Wilson, no livro O Fruto de Suas Mãos, ela diz assim, as mulheres querem que os maridos sejam cristãos obedientes, que exercem liderança piedosa e amorosa, mas elas se recusam a ser esposas respeitosas. Então, a gente quer um marido que exerça tudo que a Bíblia diz, mas a gente não quer fazer aquilo que a Bíblia exige de nós. E lá em Efésios 5:33, nós vemos essa ordem. O marido
ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa, respeite o marido. Nós, como mulheres mais velhas, precisamos ensinar as mulheres mais jovens a respeitar os seus maridos. E o que significa respeito? Respeito parece uma palavra muito aberta, né? Muito cheia de significado. Você pode dar vários sinônimos de respeito, né? Então fica uma coisa meio abstrata. Mas respeito, segundo o dicionário, é sentir ou demonstrar honra ou estima por, considerar ou tratar com deferência e cortesia, mostrar consideração por. Então, a maneira que as mulheres mais velhas vão ensinar as mais jovens a respeitar os seus maridos é respeitando. É respeitando. É vivendo isso dentro da sua própria casa. A Nancy Wilson diz assim: é frequente que as esposas que desrespeitam seus maridos são as mesmas que reclamam da falta de liderança que vem nele. Se ao menos elas pudessem ver a importância de respeitar o esposo. E ela termina dizendo: respeito os equipa, os encoraja e traz grandes bênçãos para a família inteira. Então, nós vamos precisar desenvolver isso no nosso casamento, se nós não temos, para ajudar as nossas irmãs mais novas a aprenderem a respeitar o marido. E como é que a gente faz isso na prática? A gente fala com respeito, seja o que for que a gente tiver que falar. Porque nós somos companheiros de caminhada, né? Então nós vamos precisar, muitas vezes, adverti-los, exortá-los quanto a algum pecado. Sempre com muito respeito, sempre com muito cuidado, sempre escolhendo as palavras. Nós não podemos cortá-lo o tempo todo, contradizê-lo na frente dos outros, contradizê-lo na frente das crianças. Isso é respeito. Isso é consideração. A gente não pode falar mal dele. Merece? Pode ser. Não sei. Nem que sim, nem que não. Não sei. Você que sabe do seu, eu sei do meu. Mas não interessa se ele merece ou não merece. Roupa suja a gente lava em casa, não é? Então, não saia contando para todo mundo, né, dos absurdos que o seu marido disse ou fez. Respeite-o. Se você precisar de ajuda, procura a esposa do pastor, procura a esposa de um presbítero, vá conversar com ela, né? Mas é realmente frequente as mulheres que mais reclamam que os maridos não tomam atitude, quando eles tomam, reclamam. Você quer ver uma briga? Meu marido não faz culto doméstico. Já cansei de dizer para ele que ele precisa ser o chefe da casa, que ele precisa liderar. Eu não sou mãe solteira, sou eu que vou ensinar essas crianças sozinha? Não, já falei para ele. Já lemos juntas. Você sabe que tem mulher que bota o marido de castigo sentado ouvindo palestra minha? Eu falo, gente, eles devem me amar, né? Devem me amar. E aí ela fica no pé. Pá, pá, culto doméstico, 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 doméstico. Aí, um belo dia, ele resolve ceder. Ele fala, não, realmente ela tem razão, vou fazer o culto doméstico. Aí ele senta com a família, faz o culto doméstico, quando termina, ela fala, demorou, hein? Podia ter lido outro texto. Mas tu pegou Apocalipse, cara. Não, podia ter começado. Você quer ou não quer que ele lidere? Né? O problema é que a gente quer que ele lidere nas broncas, né? Nos problemas. Mas na hora de fazer aquilo que é do jeito dele, a gente prefere que seja do nosso. Né? E mulher tem um jeitinho bem sagaz, né? Digamos assim, de convencer os maridos a fazer as suas vontades. Cuidado. Cuidado. Qual é a outra ordem? Instrua as mais jovens a amarem os seus filhos. Não vou falar muito sobre esse tema, porque amanhã nós vamos falar só sobre isso, mas eu quero dar uma pincelada, né? Para a gente se lembrar que, juntamente com a maternidade, vem problemas reais, vem trabalho árduo, vem desânimo. Eu estou com uma nora minha que vai ter bebê agora em julho. E é o último filho que vai ter filho. Todos os outros já têm filhos.
E esse foi o último a se casar. Eles já perderam 3 bebês, infelizmente, né? Mas estão com o Senhor. E agora, finalmente, vai nascer o Levi. Aí, essa semana, minha nora me manda um áudio. Simone, fala a verdade. O que eu devo esperar do primeiro mês? Eu falei, tu perguntou para a pessoa errada? Tu quer mesmo que eu te fale o que vai ser o primeiro mês? Aí eu falei, tá bom, então vamos lá. E aí eu fui dizer para ela, olha, você vai achar que seu mundo acabou. Né? Não é assim, primeiro mês, gente. Primeiro mês é loucura. E olha, não é só o primeiro e o segundo filho, não. O quinto. Qualquer um que chega vira tua vida de cabeça para baixo. E eu falei para ela, olha, você já vai fazer 3 anos de casada, é o primeiro que vai nascer. Vocês estão 3 anos assim, ó, só os doisinhos, né? Vidinha delícia, né? Acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, come a hora que quer, se não quer comer, não come. E eu falei para ela, vai chegar uma pessoa que você não conhece e vai mudar tudo isso. Precisa ter alguém para dizer isso para elas. Porque no Instagram, a maternidade é linda. E é linda. É linda. Eu não sou daquelas loucas de maternidade real, não. A maternidade é horrível. A maternidade é horrível. Ai, que horror. Não. Mas é difícil, tem suas lutas. Como que a gente pode ajudar essas moças a passarem por isso, né? Criança doente, noite sem dormir, fralda que vaza. Gente, o que é fralda que vaza? Devia ser proibido fralda vazar, né? Devia ser preso quem faz fralda que vaza. Devia poder usar a noite inteira e mais a metade do dia sem vazar. Mas tem fralda que vaza, suja a roupa toda. Imagina aqui no frio como é que deve ser loucura isso, né? Que aí molha o lençol, molha o colchão, molha o cobertor, o caos. Só que não é só isso, né? Tem crianças que não comem direito, tem criança com dente nascendo, tem criança pirracenta, tem criança que vomita, que fica doente, aí tem pirraça de novo, aí você engravida de novo. Bênção. É só por causa do Evangelho que eu sou livre de ter que responder a esses problemas da forma como a minha carne pecaminosa deseja. É só por causa do Evangelho. E esse é o objetivo da mulher mais velha, ajudar a mais nova. Não é para ela descobrir mais rápido qual é a técnica de fazer o neném dormir. Tem dezenas de livros que ensinam isso, você não precisa se preocupar com isso. Mas como é que ela faz para viver o dia a dia sem se irar contra os filhos? Para discipliná-los em amor, para não levar o pecado dele como se fosse um pecado contra ela mesma, porque não é primeiramente contra Deus, e você está ali como, né, intermediária para resolver a situação. Como que a gente pode ensinar isso para as mais jovens? Isso é um mistério para elas. Isso é um mistério. Quantas e quantas mães eu tenho conversado, que elas dizem para mim, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Eu pergunto, quantos anos ele tem? Ela fala, 2. Fala, amada, tu tem 30? Como que tu não sabe o que fazer com uma criança de 2? Tu tem 30. Não é possível. Então, nós precisamos mostrar o caminho, vou falar novamente, de caminho pactual para essas jovens. Elas têm que entender a importância de filhos no reino de Deus. E vou falar para vocês, mulheres mais velhas, agora vai um puxão de orelha bem bonito para vocês, que são frutos do feminismo, como eu fui. Não pergunte para as jovens da sua igreja que engravidam de novo, por que ela engravidou de novo. Porque filhos são bênção do Senhor. São bênção. Mas hoje nas igrejas, quando uma mulher diz... Bom, nem é hoje. Eu, no meu tempo, há 30 anos atrás, quando eu tive filhos. Foi assim. Primeiro filho, segundo, de novo. No terceiro. Quando chegou no quarto, as pessoas falavam, não adianta mais, não adianta falar contigo mesmo, né? Tu é louca, tu é doida. Isso há 30 anos atrás. Hoje a coisa está muito pior. Então, hoje isso é dentro das igrejas. Aquilo que Deus diz que é presente, aquilo que Deus diz que é herança, mas isso é aula de amanhã. A gente está dizendo que não. Né? É o único tipo de herança que seres humanos racionais e inteligentes negam.
Você imagina ligarem para você e dizerem assim, morreu uma tia tua na França, te deixou 10 castelos. Aí você diz, obrigada, vai dar muito trabalho administrar. Não vai, né? Herança você quer. É sua, seu direito. Filhos são herança. E a gente precisa ensinar isso para as meninas. A gente precisa ensinar que a continuidade do povo de Deus, da igreja de Cristo, até que ele venha, é por 2 meios. A evangelização dos não crentes, mas massivamente do crescimento orgânico da igreja. A própria igreja se multiplicando. A Gloria Furman, no seu livro Sem Tempo para Deus, ela vai nos ensinar a ajudar essas jovens mulheres a terem a perspectiva correta da maternidade. Ela vai ajudar as mulheres a entenderem que quando elas estão engajadas em criar filhos para Deus, elas estão envolvidas na maior obra missionária que pode existir. Porque você tem tempo com ele, muito tempo. Você tem vínculos, você tem laços de amor que ninguém mais tem com seus filhos. Por enquanto, né? Porque logo, logo eles terão laços de amor maiores do que ele tem com você. Então, nós temos todas as condições favoráveis. E a Gloria Furman diz assim, quando eu vejo a maternidade não como um dom de Deus para me fazer mais santa, mas sim como uma função com tarefas que ficam no meu caminho, eu estou deixando de ver um dos meios ordenados por Deus de crescimento espiritual na minha vida. Essa é a grande diferença entre o catolicismo romano e o cristianismo. Porque o catolicismo romano vê a maternidade como santificadora em si mesma. Você é mãe, você é santa, por causa de Maria. É uma visão errada. A santidade que a gente cresce na maternidade é por causa dos nossos pecados. É uma pecadora tentando levar um pecadorzinho para Cristo. Então, minha filha, você tem que se santificar. Porque como é que você vai falar para ela não gritar com o irmão se você grita com ele? Como é que você vai falar, obedeça e respeita a sua mãe se você não respeita seu marido? Então, no momento que a gente se torna mãe, a gente tem que deixar de brincar de ser crente e virar crente de verdade. A gente vai precisar assumir a nossa religião. A gente vai precisar fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Então, olhar tudo isso como modo de crescimento. Ontem eu lia um livro com as meninas do Clube do Livro. É um livro, se você não lê, você precisa ler esse livro. Eu vou falar isso sobre alguns. Mas são livros que realmente... Esse é um que você precisa ler todo ano, que é A Mãe no Lar, de John Abbott. E ontem ele falava uma coisa tão interessante. Ele estava falando sobre qualidades que nós precisamos desenvolver nos nossos filhos. Então, ele falou sobre gentileza, ele falou sobre bondade, sobre hábitos devocionais, oração, leitura bíblica. E quando ele falou sobre bondade, ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele disse assim, você precisa ensinar a bondade para o seu filho, não só com os atos bondosos que você faz, mas os seus atos bondosos precisam conter bondade. E ele deu um exemplo. Você vê como é que é diferente. E é isso que é viver o cristianismo enquanto você está discipulando o seu filho. E ele deu um exemplo. Ele disse, um pastor certa vez... John Abbott é de 1600 e alguma coisa, né? Então o exemplo dele é de lá, dessa época. Ele disse, um pastor uma vez estava indo a cavalo e viu um andarilho pedindo carona no lombo do cavalo. E ele fez um ato de bondade com ele. Ele foi lá e botou o cara na garupa. Mas não bateu papo com ele, não disse nada. O rapaz falava alguma coisa e ele falava aham. Ele estava sem paciência. Quando chegou lá, deixou o rapaz na hospedaria e o rapaz disse muito obrigado por me deixar aqui. E ele disse aham. E aí John Abbott diz, ele praticou um ato de bondade sem bondade. Nós, como mães, para que Cristo brilhe aos olhos dele, do teu filho, ele precisa brilhar aos teus.
Porque se Cristo não for o teu tudo, ele não vai ser o dos teus filhos. Porque eles vão ver isso em você. Então, não adianta você estar dentro de casa o dia todo, cuidando deles, não deixa ver televisão, não deixa mexer na internet, não deixa brincar com qualquer criança, tá tudo muito certo. Mas você faz o teu trabalho todo dia com ele com murmuração, chateada, achando que ele está te atrapalhando. Você está praticando atos de bondade, mas sem bondade, sem alegria, sem estar ali 100% com o teu filho. É isso que a Gloria Furman está dizendo aqui. Então, quando você vê a maternidade não como um dom de Deus para te fazer mais santa, mas sim como uma função com tarefas que ficam no seu caminho, você está deixando de ver um dos meios ordenados por Deus de crescimento espiritual na sua vida. E não apenas isso, está deixando de desfrutar Deus. Nenhuma angústia de mãe pode ser comparada à miséria que vem de uma vida desprovida da presença consoladora, encorajadora, protetora, provedora e gratificante do nosso Deus Santo. Nós precisamos ensinar isso às mais jovens. Nós precisamos ensiná-las que enquanto elas exercem, a gente vai falar sobre isso amanhã, quando falarmos da mulher de Provérbios 31, o texto diz que a lei da bondade está nos seus lábios. Isso significa que ela ensina e ela é ouvida porque ela fala com amor. Ela ensina com amor, né? Então você vai precisar ajudar as moças mais novas a buscar forças em Cristo, a saber que para criar filhos para Deus, ela não precisa seguir uma lista, um checklist. Ela precisa de Cristo. Gente, é preciso fé para criar filhos crentes. É preciso fé. É preciso correr para a cruz de Cristo. Você nunca vai poder dizer, eu estou fazendo tudo direitinho, minha missão está cumprida, agora Deus faça o seu papel e converta meu filho. Não é assim. Mesmo quando nós fazemos tudo o que a Bíblia manda, nós ainda precisamos estar de joelhos clamando a Deus que use todos os meios que Ele está disponibilizando para se tornarem vida para os nossos filhos. Então, ensine-as a buscar forças em Cristo, ensine-as a depender só dEle, ensine-as a desenvolver o fruto do Espírito, mesmo em meio ao turbilhão da maternidade. Você sabe qual é o principal pecado das mães? O principal pecado das mães é o pecado da ira. É o que eu mais ouço. Elas se iram contra os filhos. Agora, tem uma coisa que você precisa pensar quando você se irar contra o teu filho que pecou contra você. Deus, quando criou Adão à sua imagem e semelhança. A partir do momento que Adão pecou, agora ele gerava filhos à sua imagem e semelhança. Você sabe por que seu filho é pecador? Porque nasceu de você. Você é o veículo condutor do pecado na vida do seu filho. O que isso precisa fazer com as mães? Gerar misericórdia. Porque a culpa é tua. Porque foi você que deu à luz. Você sabe que lá no Velho Testamento tem uma oferta para quando as mulheres tinham bebês? Elas precisavam fazer uma oferta porque tinham dado à luz um pecador. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa ensinar as mais jovens que elas precisam ter misericórdia enquanto criam os seus filhos. Então entenda que o ensino da mulher mais velha para a mais nova não é apenas para facilitar a vida dela ou para que elas desempenhem com louvor as suas tarefas. É para que elas não naufraguem na fé em meio a tantos desafios. É para ajudá-las a viver para a glória de Deus em cada circunstância. É para ajudá-la a entender que o casamento dela é mais importante do que o relacionamento com os filhos. Sabia disso? Sabia, né? Você é uma só carne só com seu marido. Seus filhos são consequência. Então, casais que vivem em função dos filhos estão vivendo errado o plano de Deus para a família, né?
e os filhos vão embora. Assim. Eles vão embora. Eles crescem, eles se casam, eles vão viver a vida deles. Quem vai ficar é você e seu velho. Então isso precisa ser bom. E a gente tem que ensinar isso para as mais jovens. Nós precisamos também instruir as mais jovens a serem boas donas de casa. Nancy Wilson, no seu livro O Fruto de Suas Mãos, ela diz assim: trabalhar duro é bom para nós. A nossa geração não pensa assim, né? A nossa geração é a geração do iFood. A nossa geração não quer ir para a cozinha, cozinhar uma boa comida. A nossa geração quer ver Netflix. Então, é mais importante ainda nessa geração, porque você imagina falar isso aqui para minha avó ou para minha bisavó. Trabalhar duro é bom para nós. Jura? Eu lavo roupa na beira do rio. Eu não tenho banheiro em casa, como era o caso da minha avó. Não tinha banheiro em casa. Elas sabiam o que era trabalhar duro, né? Eu morro de rir com as meninas de hoje. Porque elas têm máquina de lavar louça, máquina de lavar e secar roupa, forno elétrico, aspirador de pó elétrico. E elas têm um filho, eles são, quem poderá me defender? Que difícil que a vida está. Minha filha, olha para as mulheres do passado, né? Um mundo de tanto conforto não gera pessoas fortes. Essa é a grande verdade, né? Mas nós vamos precisar ensinar isso para elas, que elas vão ter que trabalhar duro. E diz a Nancy Wilson, trabalhar duro é bom para nós. Isso nos fortalece e edifica o nosso caráter. A preguiça é um mal, não somente destrutivo, mas que sempre se faz acompanhar de outros pecados. Então, nós vamos precisar ajudar as meninas a entenderem que a dona de casa é aquela que guarda a habitação, que cuida do lar. É aquela, como diz a minha amiga Nancy Leidemors, é aquela que cultiva o ninho. E isso não importa se você é casada, solteira, viúva, não interessa. A mulher foi forjada dessa maneira. A cuidar. A gente vai falar mais disso amanhã. William Hendrickson diz assim: ora, enquanto desenvolvem suas tarefas na família, essas jovens devem tomar cuidado para que o constante empenho das lidas domésticas não as faça irritáveis e cruéis. Porque às vezes a sua casa está brilhando, mas os seus filhos não podem nem falar com você, porque você está dando faxina. Não pisa aqui, ó. Marido, então, chegou em casa de noite, boa noite, amor, boa noite para quem? Né? Porque você estava lá sentadinho no teu ar-condicionado, no teu computador. Né? Aqui eu estava dando faxina. Então, é muito fácil nós virarmos aquela mulher que Provérbios fala, não a de Provérbios 31, mas aquela que é uma goteira. A mulher rixosa, que quando o marido bota o pé em casa... Pensa que lar bom de voltar, né? Ele bota o pé em casa, o homem nem lavou a mão, nem jantou, nem tomou um banho, e a mulher já chega com uma lista de problemas. Não estou aguentando mais o Carlos Júnior. Não aguento mais. Sabe quantas vezes foi disciplinado hoje? Não aguento mais, dá teu jeito. O cano estourou, fui ligar o carro hoje, o carro não pegou, está vencendo o plano de saúde, tem que pagar o boleto amanhã. O homem nem entrou em casa. Né? Então... como é que nós vamos ajudar essas moças a fazerem o seu trabalho de forma santa, de forma piedosa? As mulheres mais velhas também. Já vou terminar, não vou abusar de vocês não, tá? As mulheres mais velhas precisam praticar todas essas virtudes que foram lidas aqui por nós. Em Tito, capítulo 2, de 3 a 5. Porque se nós não praticarmos essas virtudes, como é que nós vamos ensinar? Né? É como se Paulo estivesse dizendo a Tito que era para ele instar com essas mulheres. Era como se Paulo tivesse dizendo a Tito, roga, implora, suplica, insiste para que essas mulheres mais velhas sejam essas mestras do bem.
né? Isso vai ocorrer a partir de um princípio de interior de santidade. É a partir daquilo que jorra no nosso interior é que vai poder jorrar para o exterior, né? Então, você vai precisar manter uma decência piedosa. Você vai precisar manter um decoro no seu vestir, nos seus movimentos, na sua aparência, no seu jeito de falar, na sua conduta. Não tem coisa mais feia do que uma mulher que não se veste e não se comporta de acordo com a idade que ela tem. Porque algumas coisas são permitidas e são até engraçadas em certas idades. Em outras ficam ridículas. E a gente precisa desse termômetro. Eu sempre falo para os meus filhos, me ajuda. Não deixa eu ser uma velha doida. Me ajuda. Porque eu sou meio... Falo demais, sou meio espalhafatosa. Eu falo, me ajuda. Né? A me manter ali, ó, centrada. Uma boa velhinha. Me ajuda. Porque tem coisas que não cabem. Não cabem. Tem certos tipos de roupa que não cabem mais. Não é nem que ela... Não estou falando de roupa indecente, porque crente não usa roupa indecente, né? Claro. Eu estou falando de moda mesmo. Tem coisas que não cabem para uma senhora. Cabe para uma moça de 20, mas não cabe mais para uma senhora, né? Mas não é só isso. A sua aparência, né? O que a gente mais estima, pelo que nós somos conhecidas, né? Por sermos tão belas e elegantes, ou somos conhecidas pelo temor ao Senhor que temos, né? Então, todas essas coisas são importantes. Então, para ensinar essas coisas, as mulheres idosas têm, com frequência, mais acesso ao coração das jovens do que os próprios homens. Sabia disso? Porque quando uma mulher chega para falar para outra mulher sobre vestimenta, sobre respeito ao marido, sobre criação de filhos, a gente sente empatia, não é? Porque eu sei que ela passou por isso. Agora, se vem um pastor orar comigo na hora do parto, né? Ó, vai ser tudo bem, fica tranquila. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Nada demais. Nada demais. Olha quanta gente está tendo filho aí, ó. Tudo certo, né? Mas se chega uma mulher que já teve e fala, fica firme, não é assim? Então nós temos mais acesso ao coração das nossas irmãs. E nós temos que aproveitar isso para o bem do reino de Deus. A Rosária Burfield, nesse livro O Evangelho e as Chaves de Casa, ela fala que a melhor maneira de um discipulado acontecer é na cozinha da tua casa, sentado com uma outra mulher, com uma jarra de café, um bule de café e uma caixa de lenços, ela diz. É assim que acontece o discipulado. É um a um, é junto, é dentro, é em casa, né? E aí nós vamos ter que nos perguntar, nós temos sido exemplo para as mulheres mais velhas, ou para as mulheres mais jovens? E eu queria dizer para você que é mais velha mesmo, ainda há trabalho para você na Igreja de Cristo. Vai ter trabalho para você na Igreja de Cristo até você fechar os olhos e se encontrar com o Senhor. Ninguém é velho demais para ser atuante na Igreja de Cristo. Abre lá comigo o Salmo 92. Salmo 92, de 12 a 15. Salmo 92, de 12 a 15. O texto diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Que texto lindo! Aí eu posso te perguntar, como é que um velhinho e uma velhinha, bem velhinhos, dão frutos na casa de Deus? Só vindo para a igreja os dois velhinhos sentados ali, ó, juntinho. É um estímulo para os jovens. É um estímulo para os jovens olharem um casal que tem 60 anos de casado, num mundo onde ninguém mais faz 10 anos de casado. Isso é estímulo para a fé deles. O permanecer firme, né? Eu tenho dito isso para as meninas lá da igreja. A gente precisa se cuidar, gente. Quantos escândalos a gente ouve por aí no nosso meio, né? A gente precisa se cuidar. Para cair, você não ganha um passe
de credibilidade. Bom, você fez tantos anos de casado, agora ninguém mais cai no teu casamento, né? Ele não vai te trair, você não vai trair ele. Não tem isso. Enquanto nós estivermos vivas, nós corremos risco. Basta se afastar de Cristo. Um tiquinho assim. Que o pecado toma conta. Então, você perceber, velhinhos, ainda no Evangelho, eu tenho dito para as meninas, não importa tanto quanto como você começou, importa como você terminou. Então, isso é um desafio para a gente, porque a gente já se manteve fiel esse tempo todo, mas ainda tem mais tempo. Precisamos nos manter fiéis. É isso que esse texto está falando. Na velhice darão ainda frutos. O que ele está falando aqui dessa velhice? É para subir, para pendurar a cortina da igreja? Não é, não sobe mais a escada. É para ir para o acampamento? Não é, não vai mais para acampamento. Mas é para uma coisa muito mais importante do que isso. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha. E nele não há injustiça. Eu não sei se vocês viram um videozinho que rolou na internet esses tempos. Coisa mais linda, imagina se eu morri de chorar. Morri de chorar. E depois encontrei com ele de novo, vi de novo, chorei de novo. Era uma velhinha com Alzheimer. Vocês viram? Bem velhinha, bem velhinha. E era o filho perguntando para ela, mamãe, a senhora se lembra disso? E ela, não. Mamãe, como era o nome do seu não sei o quê? Não sei. Mamãe, o que a senhora come? Não sei. Mamãe... E no final ele perguntou, mamãe, quem é Jesus? Ela, meu Salvador. Ela não sabia de mais nada. Ela não sabia de mais nada, não lembrava de mais nada. Mas uma coisa ela não esqueceu. Seu amado Redentor. É isso que esse Salmo 92:15 está falando. Fidelidade até o fim, completar a carreira. Nós, mulheres mais velhas, precisamos nos guardar ainda mais. Sabe por quê? Porque a tua história, o teu casamento, a maneira como você está criando seus filhos está sendo olhado, gente. Que prejuízo para o reino de Deus quando um casal desse está errado. Quando um casal desse adultera, se separa por qualquer motivo. Que prejuízo para a igreja de Cristo, que prejuízo para os jovens. Eles vão olhar e eles vão falar, como que eu vou ter esperança? Eu tenho aqui 20 anos, estou lutando contra a impureza, mas estou me mantendo puro. Aí eu olho um pastor de 50 anos que cai em adultério, eu não vou conseguir chegar lá. Você entende? Então, o nosso exemplo, a nossa permanência em fidelidade diante de Deus é preciosa para a igreja de Cristo. Então, a gente não tem que se manter fiel só por nós, mas a gente precisa se manter fiel por causa dos que nos cercam. E, por fim, o motivo pelo qual todas essas ordens devem ser obedecidas está lá no finzinho do trecho que nós lemos de Tito, capítulo 2, de 3-5. Para que o evangelho não seja envergonhado. Esse é o grande motivo. A má conduta por parte da jovem casada facilmente conduziria a falatórios a respeito do evangelho. Matthew Henry, ele diz que tanto homens quanto mulheres devem adequar o seu comportamento à sua confissão. Então, se você se confessa uma cristã, você precisa viver como tal. Se você se confessa uma discípula de Cristo, viva como tal. Ou então não se confesse. Ou então não deixe que ninguém saiba, para que você não manche o evangelho. Calvino, ele diz assim que a doutrina será de pouca autoridade, a menos que a sua força e majestade resplandeçam na vida como um reflexo no espelho. Então, a tua pregação do evangelho, as tuas palestras, os seus conselhos, não vai valer de nada, por mais corretas que estejam, se não tem vida. Por isso que eu falei da igreja local, das mulheres com quem você convive. Então, não levar a sério essas ordens, isso é uma coisa que eu tenho dito muito para as mulheres, gente. Falar de feminilidade, falar de submissão ao marido, falar de criação de filhos, não é um assunto apêndice ao evangelho. É o evangelho. Você não tem autoridade para discernir entre coisas na Bíblia que você quer seguir e outras que você não acha tão importante assim. Tudo que está ali sendo exigido de nós como mulheres, como homens, como pastores, como professores, como pais, é o evangelho.
É o modo como Deus quer que nós vivemos. Então, não levar essas ordens a sério faria com que a mensagem da salvação fosse vilipendiada e envergonhada pelos de fora. Então, falhar nessas obrigações domésticas é uma grande vergonha para o cristianismo. É por isso que lá em Romanos 2:24, Paulo fala: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, nós precisamos entender que isso é o Evangelho. Os nossos papéis no lar fazem parte integrante do Evangelho. E, por fim, eu quero dar uma palavra aos mais jovens. Não vão ficar com raiva de mim, mas muitas vezes você é arrogante na sua juventude. Muitas vezes você não quer ouvir a mulher mais velha da sua igreja, porque ela não fez um curso sobre sono. Porque no nosso tempo, como é que era no nosso tempo? Qual curso de sono que você fez? Vira para o canto e dorme. Esse foi o curso de sono que a gente fez. Não é porque a mulher mais velha da sua igreja dava leite condensado na mamadeira para a criança, antes dos 2, que ela não deve ser ouvida. Entende? Às vezes a gente pega algumas coisas assim. Eu vou aprender a criar filho com aquela blogueira que tem um filho de 6 meses. Tem um monte de senhorinha na tua igreja que deu leite condensado para os filhos, mas os filhos estão tudo crente na igreja. E você não vai a ela. Porque ela não sabe nada de... Ai, gente, tem tanto nome. Tem tanto nome. As meninas lá da igreja vão falando de parto. Elas usam cada sigla que eu falo, gente, eu estou perdida. Do que vocês estão falando? Tem DPP. Sabe o que é DPP? Data prevista de parto. DPP, tudo tem sigla agora. A gente não sabe essas siglas. Mas tem outras coisas que a gente pode ensinar com vocês, que vocês não vão achar na internet. Então não sejam orgulhosas, achando que porque você tem muita informação, porque você leu tudo, você viu todos os vídeos, porque essas informações nem sempre são igual a sabedoria. E sabedoria você vai achar nas mulheres mais velhas da sua igreja. E eu quero terminar, agora voltando para as mais velhas, dizendo que vocês devem ser como um farol, brilhando a luz de Cristo no desempenho das tuas funções como mulher, para as mais jovens da sua igreja. E eu quero terminar com um texto que eu amo, da Susan Hunt, que é uma carta de uma jovem desesperada por uma mulher mais velha. Ela diz assim: sinto-me tão inadequada como mãe. Minha própria mãe foi uma alcoólatra concentrada em si. Ela satisfez muitas das minhas necessidades físicas de ter o que comer e vestir, mas nunca recebi carinho e direção. Ela não me ensinou, é lógico, a viver como uma mulher piedosa. Meu pai era um excelente provedor, mas pouco ficava em casa. Eu me esforcei tanto para agradar os dois, sempre esperando alcançar o amor deles, que nunca chegou. Agora, eu sou uma menina de 36 anos, perdida, que não tem nenhuma pista de como cuidar dos seus próprios filhos. É como tentar montar um quebra-cabeças enorme sem a figura da tampa da caixa para me orientar como se faz. Eu sei que não há uma fórmula, nenhuma lista de respostas fáceis, mas com toda certeza alguém está mais à frente na jornada de criar filhos e poderia, pelo menos, gritar umas instruções ou jogar um mapa. Essa é a nossa tarefa. Grita umas instruções, joga um mapa, chama para junto. Isso é ser igreja de Cristo. Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que pode destrinchar o que não pode ser destrinchado, ó Pai. Obrigada por ela, que é o nosso guia, que é o nosso trilho. E nos ajuda, ó Deus, como mulheres, a esquecer as lições que aprendemos do feminismo com esse mundo e a nos voltarmos para a Tua palavra, Deus. Nos ajuda a sermos mulheres que exalam o bom perfume de Cristo através de suas famílias, que mostram ao mundo essa parábola que é o casamento.
entre Cristo e a igreja, que nós possamos representar isso todos os dias na nossa vida. Pedimos que o Senhor abençoe as mulheres mais velhas dessa igreja, que o Senhor equipe essa igreja com mulheres mais velhas, sábias, tementes ao Senhor, que confiem na tua palavra e que estejam dispostas a ensinar as mais jovens. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.